Hoje o vídeo vai ser mais tenso. Eu quero falar de sentimentos. Diz aí, como é que você tá se sentindo nessa quarentena? Se você tá seguindo a quarentena certinho, você está pelo menos 100 dias sem sair de casa. 100 dias sem ver seus amigos, 100 dias sem ir no boteco tomar uma cerveja, 100 dias, sei lá, de ir pro trabalho normal. E para piorar tudo, estamos a 100 dias nas redes sociais, sendo bombardeados de informação o tempo todo. Já depois do começo da pandemia e quarentena, fiz uma brincadeira com os meus amigos. Na conversa comentei que seria muito mais tranquilo passar pelo coronavírus na Dinamarca, por exemplo. Porque a nossa única preocupação seria o coronavírus, sabe? Imagina você ter o conforto de só se preocupar com o coronavírus. Mas aqui no Brasil não. Aqui no Brasil tem que ser mais difícil, sabe? Aqui no Brasil, todo dia é uma notícia ruim. Aqui no Brasil primeiro caso de coronavírus, um senhor de 60 anos que voltou da Itália. O homem de 61 anos passou aqui pelo hospital Albert Einstein quando ele regressou da Itália. Aí os governadores mandam fechar tudo. E o estado de São Paulo começou hoje a quarentena com o fechamento obrigatório dos serviços considerados não essenciais. Aí vem o presidente com a sua gripezinha e o seu tal porte atlético. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Aí vem o presidente de novo, só que dessa vez a gente não dá muita atenção. Venho nesse momento importante me dirigir a todos vocês. Será que o governo vai cortar minha bolsa? Governadores falam uma coisa e o presidente outra. Mandetta vê que não vai dar e força a própria saída. Isso leva para o brasileiro uma dubiedade. Ele não sabe se ele escuta o ministro da Saúde, se ele escuta o presidente, quem é que ele escuta. Moro pede para sair. Encaminhamento da minha carta de demissão. Risco de golpe. Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. O presidente vai em todos os atos, diz que acabou e que não vai negociar com ninguém. Nós não queremos negociar nada! Acabou a época da patifaria! Ele começa a negociar com o Centrão. PSD, Republicanos, o próprio PSC e o Avante já receberam postos de primeiro, segundo e terceiro escalões. O Centrão controla hoje um orçamento de cerca de 70 bilhões de reais. Passamos de 5 mil mortes. E daí? Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Ai, tem que trabalhar, não tô rendendo nada, velho. Sai vídeo da reunião ministerial. E eu tenho o poder e vou interferir em todos os ministérios, sem exceção. Risco de golpe. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia. Começando no STF. Passamos de 10 mil mortes. Cara, quem fala de eu não sou governo, tá vendo? Risco de golpe. Para não tentar chegar a um momento de ruptura, um momento de cisão ainda maior, um conflito ainda maior. Eu entendo essas pessoas. Não é mais uma opinião de si, mas sim de quando isso vai ocorrer. Passamos de 20 mil. Não, 30. Peraí. São 21h45 agora, pelo horário de Brasília. O Ministério da Saúde acaba de divulgar. O Ministério da Saúde não informará mais o número de mortes. O Ministério da Saúde reduziu as informações sobre os casos e mortes do coronavírus no país, retardando também a divulgação diária dos dados. E ainda pode rever os critérios para contabilizar as vítimas. Passamos de 50 mil mortes, segundo o consórcio de mídias. A gente repete também 50 mil. Não são um número, são pessoas que morreram numa pandemia. Elas tinham família. Queiroz preso. Foi preso hoje em Atibaia, interior de São Paulo, Fabrício Queiroz. Risco de golpe. Não é mais uma opinião de si, mas sim de quando isso vai ocorrer. Respirar. Respira fundo. Possível se sentir bem com tudo isso acontecendo. Tanto que eu nem pergunto mais para os meus amigos, daquele famoso tudo bom? Eu pergunto, e aí, como é que você tá? Eu sempre pergunto como que a pessoa tá, para ela me dizer se ela tá bem, se ela tá mal, se ela tá feliz, triste, se tá com sintoma ou não. A gente acaba mudando um pouquinho a dinâmica porque ninguém tá bem. Tá todo mundo mal nesse momento. E recentemente eu li umas 2 matérias sobre questões psicológicas e a quarentena. E aí eu comecei a pensar algumas coisas e resolvi fazer esse vídeo. Como eu disse, tá todo mundo mal.
Várias dessas notícias que eu dei antes não se manteve, o isolamento não funcionou no Brasil, vamos dizer que funcionou por 2 semanas, mas depois desandou tudo e as pessoas começaram a sair de casa, começaram a fazer coisas na rua, começaram a usar máscara todo errado, mas eu sei que é difícil, eu sei que tá todo mundo muito chateado, tá todo mundo triste com o que tá acontecendo, tá todo mundo preocupado com a quantidade de pessoas que estão morrendo, mas uma coisa a gente precisa, que é ser compreensivo com os outros. Porque assim, tem gente que dá conta de ficar 100 dias dentro de casa, trabalhando, fazendo as coisas e ficar bem, pelo menos não ficar muito mal. Acho que esse é um pouco do meu caso, porque a forma como a gente trabalha, o cientista, o pesquisador, tem uns momentos de introspecção, a gente tem uns momentos ali que a gente tem que escrever, que a gente fica um mês dentro de casa sem fazer nada, sem ver ninguém, só acorda, come, escreve, almoça, escreve de novo e vai dormir 2 horas da manhã porque quer terminar uma análise. A gente tem um pouco disso, mas tem gente que não se dá tão bem e que sente muito mais falta de ter pessoas por perto, de fazer uma festa, um churrasquinho ali, mesmo que seja pro pai, a mãe, o irmão. Então a gente tem que ser compreensivo, porque a gente passou por 100 dias, mais de 100 dias, de isolamento e de muito estresse. E assim, esse estresse e também frustração vem do fato de que fazer a quarentena é um esforço individual, mas também coletivo. Porque se só eu fizer a quarentena, se só você fizer, não vai adiantar. Mas o nosso esforço, somado ao esforço da outra pessoa, faz o esforço coletivo e a quarentena teria funcionado. Só quando a gente começa a ver outras pessoas não seguindo tão estritamente, a gente começa a ficar frustrado e a gente começa a não ver resultado daquilo, a gente começa a ver um resultado pior, né? A gente esperava que com a quarentena tivesse menos gente morrendo, mas mesmo a gente se esforçando, estando dentro de casa, se cuidando, os números só aumentam, porque não está funcionando. E o segundo ponto é que nós, país, Brasil, não estamos funcionando bem há muito tempo. Pelo menos 5 anos que o Brasil está numa crise gravíssima, econômica, política, moral. A gente está cheio de problemas aqui nesse país. E isso agravou muito a nossa situação. Os nossos problemas são muito grandes e é todo dia na nossa cara, assim. O presidente falando que é uma gripezinha, os governadores começando a abrir tudo por causa de pressão das pessoas, dos comerciantes. E é todo dia, é tudo de um 7-1 mesmo, assim, saca? A gente tá nisso há muito tempo já. Se você acompanha a nossa política há bastante tempo, você tá sobrecarregado, você tá estressado. Eu tô, sabe? E eu ainda tenho que terminar uma miséria de um doutorado. E aí, com tudo isso, ainda chegou uma pandemia. No pior momento possível que poderia ter para chegar uma pandemia no Brasil, ela chega e atropela, ela passa por cima de tudo. A gente não consegue se organizar. Só que todos esses pontos não isentam as pessoas de culpa. Tem que apontar os culpados dessa quantidade enorme de pessoas que estão morrendo. Sem sombra de dúvidas, vai ser a maior tragédia que o Brasil já passou. Infelizmente, o Brasil está começando a normalizar esses números de mortes. A gente está começando a normalizar a tragédia e a gente não deveria fazer isso de forma alguma. Mas de quem é a culpa? A culpa é dos nossos governantes. Fato, não tem nem o que discutir em relação a isso. Não vou dizer que ninguém tentou fazer nada. Os prefeitos e os governadores tentaram fazer ações para aumentar o nível de isolamento das pessoas e conter o vírus, evitar que o nosso sistema de saúde colapsasse, mas não funcionou. E não funcionou por vários motivos. Um dos motivos é o presidente. O nosso presidente trabalhou todo dia para que a ação dos prefeitos e governadores não funcionasse. E com isso, com a pressão do presidente, falando todo dia, fazendo um anúncio, dizendo que é uma gripezinha, dizendo que logo vai passar, inventando a questão da cloroquina. Ele fazer isso todo dia começou a entrar na cabeça das pessoas, as pessoas começaram a ficar ainda mais incomodadas das ações dos prefeitos e governadores. Começaram a pressionar os prefeitos e governadores e a gente sabe que prefeito, governador, vereador, os nossos políticos de forma em geral são movidos pela eleição. Vocês começam a perceber que eles vão perder apoio político, eles começam a mudar as ações dele. E o que aconteceu foi que começaram a reabrir o comércio, começaram a reabrir as coisas, sendo que ainda não era o momento. Lugar nenhum do Brasil ainda era o momento de reabrir. Só que todos começaram a reabrir. Então os culpados são os governantes. Mas a gente também tem uma parcela de culpa porque a gente que elegeu esses homens e essas mulheres que estão lá no Congresso, que estão lá nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais. Então a gente, de certa forma, indiretamente, tem uma parcela de culpa. Mas no fim das contas, todos os esforços não foram suficientes. O prefeito dizia uma coisa, o governador dizia outra e o Bolsonaro estava andando de cavalo em Brasília. Então, galera, tá todo mundo mal. É um vídeo, eu falei que ia ser tenso, porque é questão de sentimento. Mais que a gente tente se manter animado, se manter motivado, a gente tá mal.
E é importante reconhecer que tá mal, porque a gente consegue pensar formas de tentar se manter bem, pelo menos, né? Por exemplo, fazer mais exercício, comer melhor. Eu sei que não é fácil, mas a gente tem que fazer essa autoanálise para tentar entender o que está passando na nossa cabeça. Mas também vale muito a pena, se você tiver condição, se tiver acesso, ir num psicólogo. Faz terapia, que nesse momento vai ajudar pra caramba também. Então, primeira coisa, a gente tem que tentar fazer o nosso esforço individual. Se você já tá fazendo, mantendo isolado ainda, excelente. Se não tá fazendo, vale a autocrítica. Pensa se você tá fazendo o esforço que é necessário. Se não, volta pra casa, fica de boa, fica em casa. Tenta fazer o trabalho de casa. Se não der, tudo bem. Vai pra rua tomando todos os cuidados possíveis. Vamos tentar ser compreensível com os outros. Vamos tentar conversar de boa. Vamos tentar mostrar pra eles que a situação ainda não tá boa. E sem brigar. Porque nesse momento, como eu disse, tá todo mundo mal. Qualquer coisinha é motivo pra briga. E às vezes uma olhada torta, você já tá brigando com outra pessoa. Então, se você chegar falando pra ela o que ela tem que fazer, ou julgando ela, dizendo: você tá saindo de casa todo dia, você tá errado. Aí que a gente não vai conseguir convencer essa pessoa a ficar em casa. Eu sei que é difícil, eu sei que tá difícil. Falta de perspectiva de que isso vai passar algum dia, que não seja tão distante quanto a chegada da vacina, deixa a gente muito frustrado. E eu também sei que ninguém é obrigado a fazer nada. Só tô dando umas ideias, jogando aqui o que eu tenho pensado. Recomendação. Dessa vez eu não vou recomendar um conteúdo que faça pensar, igual foi texto, igual foi livro. E vou recomendar algo que faça você não pensar, algo que distraia e te entretenha. É exatamente o que a série Brooklyn Nine-Nine, ou a versão brasileira, segundo a dublagem, que é Lei e Desordem, tem no Netflix. Vale muito a pena assistir, de comédia, 20 minutinhos, então às vezes ali você vai almoçar, você assiste um episódio. Eu recomendo que assistam dublado, porque a dublagem é muito legal, tem altas piadas locais. E como a ideia é não pensar, você não vai ter que ficar pensando lá no inglês, lendo o texto. Você só vai ouvir, vai dar risada e vai ser bem divertido. Gente, valeu, se inscrevam aí no canal, deixem uma curtida e até mais.